Então vamos lá para a pergunta número 1. Qual é o seu sabor favorito do sanduíche de merda? E ele vem com azeitonas ou não? Assim, a questão mais importante. Qual o sabor de sanduíche de fezes, desculpe a palavra, mas você vai entender, que você gostaria de comer? Pois eis uma verdade fedorenta sobre a vida que ninguém lhe diz na escola e nem na universidade. Tudo é um saco, na maior parte do tempo. Agora, isso provavelmente pareceu incrivelmente pessimista. E você pode estar pensando, ei cara, melhor esse seu humor aí. Mas na verdade, acho que essa é uma ideia libertadora. Porque tudo envolve sacrifício. Tudo tem algum tipo de custo. Nada é prazeroso ou satisfatório o tempo todo. E assim, a questão é a seguinte: que esforço ou sacrifício você deseja suportar? Em última análise, o que determina a sua capacidade de dedicar-se a algo com o que se importa é a sua capacidade de lidar com os aspectos árduos e também suportar os inevitáveis dias difíceis. Se você quer ser um brilhante empreendedor no mundo da tecnologia, mas não consegue lidar com o fracasso, então você não vai ir muito longe. Se você quer ser um artista profissional, mas não está pronto para ver seu trabalho rejeitado centenas de vezes, se não milhares de vezes, então você acabou bem antes de começar. Se você quer ser um advogado bem-sucedido, mas não pode suportar 80 horas de trabalho semanal, tenho mais notícias para você. Com que vivências desagradáveis você consegue lidar? Você é capaz de ficar acordado a noite inteira programando? Você é capaz de adiar os planos de formar uma família por 10 anos? Você é capaz de suportar as pessoas rindo de você na plateia por diversas vezes até você conseguir fazer a coisa do jeito certo? Que sanduíche de fezes você quer comer? Porque todos nós recebemos um eventualmente. Pense nisso e vamos para a segunda pergunta. Então vamos lá, dando sequência para hoje a pergunta número 2. A de ontem foi qual é seu sabor favorito de sanduíche de merda? E ele vem com azeitona ou não? Se você não assistiu, assista a ele que contém a pergunta número 1. Então a pergunta número 2 de hoje é: qual é a verdade sobre você que faria seu eu de 8 anos de idade chorar? Quando se é criança, costumamos escrever histórias. Sentamos no nosso quarto sozinho, escrevemos sobre aliens, super-heróis, grandes guerreiros, amigos, famílias, mundo imaginário, enfim. E não é porque queremos que alguém leia. Não porque queremos impressionar nossos pais, nossos professores, mas é geralmente pelo puro prazer de escrever. E então, por alguma razão, nós paramos. E pior, nós não lembramos o porquê. Todos nós temos uma tendência de perder contato com aquilo que amávamos quando criança. Algo na expressão social da adolescência e na pressão profissional dos adultos espreme a paixão para fora de nós. Somos ensinados que a única razão para fazer algo é se alguém nos recompensar por isso. Não foi até eu atingir 25 anos que redescobri o quanto eu amava escrever. Não foi até eu começar meu negócio que lembrei o quanto eu amava criar websites. Uma coisa que eu fazia na adolescência só pelo prazer. Mas a coisa mais engraçada, porém, é que se meu eu de 8 anos perguntasse ao meu eu de 20 anos por que você não escreve mais? E ele respondesse, porque não sou bom nisso. Ou, porque ninguém vai ler o que eu escrever. Ou até então, porque você não pode ganhar dinheiro fazendo isso. Não apenas o meu eu de 20 anos estaria completamente errado, mas a minha versão de 8 anos provavelmente começaria a chorar. Aonde foi que você perdeu a criança que habita em você? Pense nisso. Aonde foi que você perdeu a criança que habita em você?
E vamos para a terceira pergunta. Então vamos para a terceira pergunta, que pode te auxiliar na descoberta do seu propósito, proposto pelo Mark Manson. Lembrando, Mark Manson é o escritor do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. A terceira pergunta é: o que faz com que você esqueça de comer e ir ao banheiro? Segundo Mark, nós todos já tivemos essa experiência de estarmos tão envolvidos em alguma coisa que os minutos se tornam horas e horas se tornam, meu Deus, esqueci de jantar. Dizem que a mãe de Isaac Newton, no auge da carreira do filho, tinha que procurá-lo regularmente e lembrá-lo de comer, porque ele passaria dias inteiros absorvido em seu trabalho que esqueceria de se alimentar. Eu costumava ser assim com videogames. Isto não é provavelmente uma coisa boa. Na verdade, por muitos anos, isso foi um tipo de problema. Eu sentava e jogava games ao invés de fazer coisas mais importantes, como estudar por uma prova, tomar um banho regularmente ou falar com outra pessoa cara a cara. Não foi até eu largar os games que consegui perceber que a minha paixão não era pelos games em si mesmos, embora eu os amasse. Minha paixão era pelo aprimoramento. Ser bom em alguma coisa e, principalmente, tentar ser melhor ainda. Os games em si mesmos, os gráficos, as histórias, eram ótimos, mas eu poderia viver sem eles. Era a competição com os outros, mas especialmente comigo, que me fanatizava. E quando apliquei essa obsessividade por aprimoramento e autocompetição em um empreendimento na internet e na minha atividade de escritor, bem, as coisas decolaram para valer. Talvez para você seja uma outra coisa. Talvez seja organizar as coisas eficientemente, ou perder-se em um mundo de fantasia, ou ensinar alguém alguma coisa, ou solucionar problemas técnicos. Seja o que for, não busque apenas descobrir quais atividades deixam você desperto a noite inteira, mas busque pelos princípios cognitivos atrás dessas atividades que enfeitiçam você, porque eles podem ser facilmente aplicáveis em qualquer situação. E eles podem ser um sinalizador para o seu propósito. Dando sequência às 7 perguntas para você descobrir o seu propósito de Mark Manson, e lembrando, a primeira pergunta foi: qual é seu sabor favorito de um sanduíche de merda? E ele vem com azeitonas ou não? A segunda pergunta foi: qual a verdade sobre você hoje que faria seu eu de 8 anos de idade chorar? A terceira pergunta foi: o que faz com que você esqueça de comer e ir ao banheiro? Hoje, então, a quarta pergunta é: como você pode envergonhar a você mesmo da melhor maneira? Antes que você seja capaz de ser bom em algo e fazer alguma coisa importante, você precisa, em primeiro lugar, ser péssimo em algo e não ter nenhuma pista sobre o que está fazendo. Isso é bem óbvio. E para ser péssimo em algo e não ter nenhuma pista sobre o que está fazendo, você precisa envergonhar a si mesmo de alguma forma, de regra, repetidamente. E a maioria das pessoas tenta evitar envergonhar a si mesmo, principalmente porque isso é uma merda. Aí está. Devido à natureza transitiva da grandiosidade humana, se você evita qualquer coisa capaz de potencialmente lhe envergonhar, então você jamais acabará fazendo algo que sente ser importante. Sim, parece que, mais uma vez, tudo tem a ver com vulnerabilidade. Neste exato momento, há alguma coisa que você deseja fazer, alguma coisa que você pense em fazer, uma coisa que você fantasia em fazer, mas ainda assim você não fez nada.
Se você tem seus motivos, suas dúvidas, e você repete a si mesmo esses motivos infinitamente. Mas que motivos são esses? Porque eu posso dizer a você, agora mesmo, que se esses motivos estão baseados naquilo que os outros vão pensar, então você está ferrado com a sua vida em grande estilo. Se seus motivos são algo como, eu não posso iniciar meu negócio, porque passar tempo com os meus filhos é mais importante para mim, então ok, seu motivo parece ser bom. Mas se seus motivos são, meus pais odiariam isso, ou meus amigos ririam de mim, ou até, se eu fracassar, vou parecer um idiota. Então é provável que você, na verdade, esteja evitando algo que realmente importa. Porque importar-se com isso é o que mais apavora você. E não o que sua mãe ou José da porta ao lado diria. Viver a vida evitando a vergonha é como viver a vida com a sua cabeça enfiada na areia. As grandes coisas são, por sua própria natureza, únicas e pouco convencionais. Portanto, para realizá-las, precisamos ir contra a mentalidade de rebanho, e fazer isso é apavorante. Então, está fazendo sentido as perguntas diferentes propostas pelo Mike para a construção do seu propósito? Legal. Então, dando continuidade, vamos para a quinta pergunta. A quinta pergunta é: como você vai salvar o mundo? Caso você não tenha visto as notícias mais recentes, o mundo tem alguns problemas. E por alguns problemas, o que quer dizer é que tudo está fodido e nós todos vamos morrer. Eu já falei disso antes, e as pesquisas também sustentam isso. Para vivermos uma vida feliz e saudável, nós precisamos abraçar valores que sejam maiores do que o nosso próprio prazer ou satisfação. Então escolha um problema e comece a salvar o mundo. Há problemas o suficiente para você escolher um. Nosso sistema educacional falido, subdesenvolvimento econômico, a violência doméstica, a crise na saúde pública, a corrupção no governo, por aí vai. Encontre um problema com o qual você se importa e comece a resolvê-lo. Obviamente, você não resolverá os problemas do mundo sozinho, mas você pode contribuir e fazer a diferença. E esse sentimento de fazer a diferença é, no fim das contas, o mais importante para a sua felicidade e sensação do propósito. Então, dando prosseguimento às perguntas de como descobrir seu propósito, hoje a sexta pergunta. E a sexta pergunta é: com uma arma na sua cabeça, se você tivesse que sair de sua casa o dia inteiro, todos os dias, onde você iria e o que você faria? Para muitos de nós, o inimigo é a boa e velha complacência. Nós mergulhamos na rotina, nós distraímos a nós próprios. O sofá é confortável, o Doritos é crocante e nada novo acontece. Isso é um problema. O que a maioria das pessoas não entende é que a paixão é o resultado da ação, e não a sua causa. Descobrir o que lhe deixa apaixonado pela vida e o que importa para você é um esporte radical, um processo de tentativa e erro. Nenhum de nós sabe exatamente o que vai sentir em relação a uma atividade, até por fim realmente fazermos essa atividade. Então pergunte a si mesmo: se alguém colocasse uma arma na sua cabeça e forçasse você a deixar sua casa o dia inteiro, exceto para dormir, como você passaria o tempo? E não, você não pode simplesmente sentar numa cafeteria e navegar no Facebook. Você provavelmente já fez isso. Vamos fingir que não há sites interessantes, nem videogames, nem mesmo televisão. Você tem que ficar fora de casa o dia inteiro, todos os dias, até chegar a hora de ir para a cama. Onde você iria e o que você faria? Inscrever-se em uma aula de dança? Juntar-se a um clube de leitura? Fazer outra faculdade? Inventar um novo sistema de irrigação que pode salvar as crianças que vivem nas áreas rurais da África? Ou aprender a voar de asa delta? O que você faria com todo esse tempo? Se isso estimula a sua imaginação, escreva alguma das respostas e depois
Vá lá fora e realmente as concretize. E ganhará pontos de bônus se isso envolver alguma forma envergonhar a si mesmo. Então, chegamos à nossa sétima e última pergunta. A sétima pergunta é: se você soubesse que iria morrer há 1 ano a partir de agora, o que você faria e como você desejaria ser lembrado? A maioria de nós não gosta de pensar sobre a morte. Isso nos apavora. Mas pensar sobre sua própria morte tem, surpreendentemente, um monte de vantagens práticas. Uma dessas vantagens é que isso força você a zerar sua escala de prioridades na vida. É eliminar o que é só distração frívola. Quando eu estava na faculdade, costumava caminhar e perguntar às pessoas: se você tivesse 1 ano para viver, o que você faria? Como você pode imaginar, eu não era popular nas festas. Um monte de gente dava respostas vagas ou aborrecidas. Alguns drinks quase eram jogados em cima de mim. Mas isso fazia as pessoas realmente pensarem suas vidas de uma forma diferente e a reavaliarem quais eram as suas prioridades. Qual será seu legado? Que história as pessoas contarão sobre você quando se for? O que seu obituário diria? Haveria algo a ser dito, enfim? Se não houvesse, o que você gostaria que constasse nele? Como você pode trabalhar nessa direção hoje? E, novamente, se você fantasia sobre seu obituário, dizendo um monte de coisas maravilhosas que impressionam um monte de pessoas aleatórias, você está falhando aqui. Quando as pessoas sentem que estão sem senso de direção, sem propósito de vida, é porque não sabem o que é importante para elas. Elas não sabem quais são os seus valores. E quando você não sabe quais são os seus valores, então você está especialmente adotando os valores dos outros e vivendo as prioridades dos outros, ao invés das suas prioridades. Isso é um bilhete sem volta. Isso é um bilhete sem volta para relações pouco saudáveis e, eventualmente, para a miséria. Descobrir o propósito da vida essencialmente se resume a encontrar uma ou duas coisas que são maiores do que você e maiores do que aqueles ao seu redor. E para descobrir, você precisa sair da poltrona e agir. E arranjar tempo para pensar além de si mesmo. Pensar maior do que você mesmo. E, paradoxalmente, imaginar um mundo sem a sua presença. Chegamos ao final dessa jornada das 7 perguntas. E fica aqui meu agradecimento para quem me acompanhou durante esses dias e espero, do fundo do meu coração, que essas perguntas que foram instigadas a você, elas realmente façam você a pensar em seu propósito de vida. Um forte abraço, fique bem, fique na luz.